Falamos quando a gente comentou sobre o Botafogo do clube empresa, né? Que o Botafogo caminha para se tornar um clube empresa com a ajuda de dois irmãos empresários. Vamos falar um pouquinho porque essa foi uma proposta já aprovada na Câmara dos Deputados do deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, que estimula os clubes brasileiros a se tornarem clube empresa, né? Com diversos atrativos. O Lucas Melo fará uma matéria sobre isso, puxando também sobre os clubes capixabas. Será que vale a pena para os clubes capixabas se tornarem clube empresa? Será que pela saúde financeira, pelas projeções futuras de lucro, valeria a pena ou não? Isso será totalmente analisado nessa matéria do Lucas, que ele vai comentar um pouquinho pra gente sobre o projeto e também o que ele abordará nesse conteúdo. Eu acho que é bacana situar para quem está nos acompanhando que essa é uma tendência mundo afora e está em voga porque foi aprovado na Câmara dos Deputados e está no Senado em trâmite. Nesse final de ano está parada a matéria por conta de recesso e tudo mais, mas segue andando no Senado, que é a proposta que regulamenta o clube empresa no Brasil. Na prática, essa mudança, quando um clube deixa de ser clube de futebol comum e vira uma empresa, ele se passa a ter o seu nome associado a um sócio ou a vários sócios, pessoas físicas. O que isso gera na prática, de maneira mais sucinta, é que a partir do momento em que o clube vira um clube empresa, ele passa a ser gerido de maneira mais responsável, até porque se essa empresa passa a dar prejuízo, o nome do CPF que vai estar lá como sócio da empresa também é prejudicado e é imposto aí a sanções fiscais e tudo mais, até criminais em alguns casos. E o que pode ser de atrativo, essa é a parte negativa para quem assumiu o risco, né, do clube empresa. A parte positiva é que o clube vira um ativo financeiro. Então qualquer movimentação financeira de receita e de despesa vai ser um lucro e não só mais uma questão de superávit primário. Atualmente, os clubes de futebol têm uma legislação tributária, principalmente, muito bem definida, com algumas regalias de impostos, sobre transações, sobre salários e tudo mais. E atualmente também o clube empresa ele tem uma tributação sobre salários, sobre questão de transferências de valores semelhantes a uma empresa tradicional. O que essa proposta do Pedro Paulo trouxe para o Congresso, foi aprovada na Câmara e está tramitando no Senado, é que o clube empresa vai ter uma tributação acima do que um clube de futebol paga, mas abaixo do que uma empresa tradicional paga, facilitando assim, na palavra do Pedro Paulo da proposta, esse capital estrangeiro aqui no futebol brasileiro. Só para efeito de comparação, nós temos alguns clubes e empresas regentes no Brasil, talvez o mais conhecido deles seja o Red Bull Brasil, que não é o Red Bull Bragantino, que aí é uma outra questão, mas ainda não é um clube empresa, é o Red Bull Brasil e também o Desportivo Brasil. É um clube que pouquíssima gente conhece, mas que detém direitos de diversos jogadores, inclusive de clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, que é para fazer transações de jogadores. A gente teve, no fim dos anos 90, principalmente, uma pequena demonstração de clubes e empresas no Brasil. Dois dos exemplos mais conhecidos foram o Gama, no Distrito Federal, que foi o primeiro clube empresa brasileiro, e logo em sequência a Desportiva, aqui do Espírito Santo, que virou Desportiva Capixaba, numa transição que ainda hoje gera prejuízos históricos para o clube, que depois deixou de ser empresa. Mas, para resumir, a proposta do Pedro Paulo é que há uma facilitação para investimento de capital estrangeiro aqui nos clubes do Brasil. E o primeiro deles é o Botafogo, né, que já aprovou essa legislação de clube empresa e vai assumir o total de dívidas que o clube tem, e tudo que o clube gerar de receita vai ser da empresa. De perdão de impostos? Então, não. Hoje, o que acontece é o seguinte: os clubes de futebol, tradicionalmente, sempre tiveram grandes perdões de dívidas. Um exemplo é o Profut, que parcela as dívidas dos clubes de futebol com a CBF em uma quantidade de parcelas, né? Enfim, e fora o desconto. Tem os atos trabalhistas, os atos judiciais, que diminuem dívidas com a União, com a Justiça do Trabalho, de maneira muito, muito valiosa para os clubes. E esse é um ponto que impede que os clubes se tornem empresa.
porque assim como há vários outros segmentos no Brasil, ser um clube de futebol, que é uma organização sem fins lucrativos, é vantajoso por conta dessa impunidade, entre aspas, que há para grandes dirigentes. Se tornando empresa, a promessa é de que isso pare de acontecer. Pois é, com essa prévia do que vamos acompanhar na matéria do Lucas Melo nos próximos dias no Movimento Online, a gente fica por aqui nesse mais um episódio do podcast 3 Pontos, podcast esportivo do nosso portal. Lembrando a você que você pode acompanhar esse material nas principais plataformas de áudio e também jogaremos os destaques no YouTube, então você pode acompanhar por diversas plataformas midiáticas. Ficamos por aqui, vou agradecer a presença do Vitor e do Lucas. Muito obrigado pela participação e pelo debate novamente. Tamo junto. E Valeu. vamos nessa. Um abraço e até a próxima semana.